Estamos de volta para o último bloco do Saber Direito Responde de hoje. Meu nome é João Trindade, eu sou professor de Direito Constitucional e estou respondendo às dúvidas sobre teoria dos direitos fundamentais. Você também pode mandar a sua dúvida para o nosso e-mail, saberdireitoresponde@stf.jus.br. A próxima pergunta, ela foi feita por vários internautas e a gente selecionou aqui a pergunta do Pedro Francisco, de Taubaté, São Paulo. Ele pergunta: professor, a luz de minha casa pode ser cortada se eu não pagar a conta? Houve várias perguntas sobre esse tema, sobre corte de água, luz e até telefone e a relação que isso tem com os direitos fundamentais. Olha, Pedro, pode sim ser cortada a sua energia, o fornecimento de energia elétrica ou até mesmo de água pela concessionária do serviço público, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Agora, esse corte tem que seguir alguns parâmetros. Por exemplo, tem que haver a notificação prévia, tem que ser dado um prazo para que você possa regularizar o débito e caso você não regularize esse débito, aí sim poderá a concessionária do serviço público, com base no contrato que é firmado, ela poderá interromper a prestação de serviços. Mas é preciso lembrar sempre que nesse caso aqui, nós estamos diante de uma relação de consumo. E na relação de consumo, o consumidor, que é, no caso, você, ele é considerado a parte hipossuficiente, quer dizer, ele é considerado a parte mais fraca. Por isso, ele tem algumas formas de proteção. Por exemplo, como eu falei, tem que haver a notificação prévia, tem que haver um prazo para que você tenha a oportunidade de regularizar os débitos e somente após o escoamento, a passagem desse prazo, é que poderá então haver o corte no fornecimento da energia elétrica ou mesmo da água. Mas a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a possibilidade de corte de serviço, mesmo essencial, nessas hipóteses, ela também impõe algumas limitações para isso. Qual seria a principal dessas limitações? O princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, em regra, pode haver o corte de energia em caso de inadimplemento, quer dizer, não pagamento pelo usuário. Porém, deve-se sempre usar o bom senso. Por exemplo, a concessionária de energia elétrica não pode fazer o corte da energia que é fornecida para manter alguém sobrevivendo. Então, por exemplo, alguém que vive à custa de aparelhos que são ligados na energia elétrica. Nessas hipóteses excepcionais, a concessionária de energia elétrica não poderá proceder ao corte ainda que a pessoa seja inadimplente, porque nesse caso, o valor da vida humana irá prevalecer sobre a questão contratual do fornecimento de energia elétrica. Então, veja, nessa hipótese aqui, a concessionária deveria buscar outras formas para proteger o direito a receber o pagamento por parte do usuário. Então, resumindo a pergunta do Pedro Francisco de Taubaté, nós diríamos que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível sim que a concessionária de energia elétrica faça a interrupção do consumo dentro de determinadas circunstâncias, ou seja, respeitado o Código de Defesa do Consumidor e sempre atentando para o respeito ao princípio da dignidade humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. A próxima dúvida vem de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, é da Adriana Carvalho Santos. Ela pergunta: professor, se a vida é minha, posso eu alegar isso para cometer suicídio ou eutanásia? Em regra, não. O suicídio ele não é crime no Brasil, mas não é crime por um motivo prático. Quer dizer, não há como se punir alguém que tenha conseguido o suicídio, obviamente. Mas também, mesmo a tentativa de suicídio também não é punida como crime. O que é crime, segundo o artigo 122 do Código Penal, é você induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio. Mas veja, eu dizer que o suicídio não é crime não quer dizer que ele é permitido. Não ser crime quer dizer que se alguém tentar o suicídio e não conseguir, não vai ser preso. Mas não se configura como um ato lícito, porque a vida é um direito fundamental indisponível, ou seja, irrenunciável.
É sempre bom lembrar que os direitos fundamentais têm uma dimensão subjetiva, ou seja, dizem respeito ao sujeito, mas também têm uma dimensão objetiva, interessam a toda a coletividade. Por isso que também a eutanásia, em regra, não é permitida no Brasil. A eutanásia vem do grego, significa morte doce, que é você matar alguém para que a pessoa não sinta mais dor, não tenha mais sofrimento. A eutanásia no Brasil é considerada crime também. Dependendo da situação, poderá se configurar como homicídio privilegiado, que é um homicídio com a pena menor, nos casos do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, ou pode se configurar também como induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, nos termos do artigo 122 do Código Penal. O que a doutrina cita como hipótese admissível de eutanásia seria a ortotanásia, ou eutanásia passiva, em que se nega a continuidade do tratamento de alguém que já não tem mais uma vida propriamente dita, ou seja, a interrupção do tratamento que manteria a vida artificialmente. Mas aí já é outra discussão. Em regra geral, o suicídio e a eutanásia não são permitidos no Brasil porque se considera que a vida é um valor indisponível. E a última dúvida que nós responderemos no programa de hoje vem da Alana Paz, lá de Olinda, Pernambuco. Ela pergunta: se o Congresso faz uma lei restringindo um direito fundamental, essa norma será necessariamente inconstitucional? Não, necessariamente não. Existem situações em que os direitos fundamentais podem ser restringidos pelo legislador ordinário. Como nós sabemos, nenhum direito fundamental é absoluto. Isso quer dizer que qualquer direito fundamental pode sofrer restrições. Essas restrições estão, às vezes, previstas no próprio texto constitucional e, às vezes, também essas restrições derivam da própria concorrência de um direito, do conflito de um direito com outro direito também fundamental. Mas também existem situações em que a própria Constituição delega ao legislador ordinário a tarefa de impor limites aos direitos fundamentais. Por exemplo, a Constituição, no artigo 5º, inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perceba que, nesse caso, a Constituição delegou ao legislador ordinário, delegou ao Congresso Nacional a tarefa de impor limites, de impor restrições a esse direito fundamental. Dessa forma, Alana, quando houver uma autorização constitucional para restrição ao direito fundamental, essa restrição criada por lei não será, então, inconstitucional. Então, eu não posso afirmar que toda restrição de direito fundamental feita por meio de lei será inconstitucional. Depende se ela tem ou não embasamento, autorização na própria Constituição. Esse foi o programa Saber Direito Responde de hoje. Meu nome é João Trindade, professor de Direito Constitucional, e hoje nós respondemos dúvidas sobre teoria dos direitos fundamentais. Você pode também colaborar conosco mandando a sua dúvida para o nosso e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br. Muito obrigado pela atenção.